Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Na aula de hoje trataremos sobre listas genéricas. Na realidade nós já estamos falando sobre coleções de itens, né, array lists e situações parecidas. E agora iremos tratar então sobre o componente list. Bem, vamos criar um novo projeto dentro do Visual Studio. Eu vou chamar esse projeto de ListSample. Como vocês podem ver a seguir, uma console application. Bem, quando o projeto foi inicializado, o Visual Studio já faz uma referência automática ao System Collections Generic, que na realidade é a classe do framework, então, que contém o objeto de listagem, né, o list. Então eu declaro uma lista. Nesta lista eu tenho que dizer que tipo de dado eu vou estar colecionando nessa lista, e aí está o grande diferencial do array list que nós tratamos nas últimas aulas. O array list, no caso, você pode colocar qualquer tipo de objeto dentro da listagem, não precisa ter um objeto de tipagem específica, e o list, no caso, então, ele necessita dessa declaração do tipo de objeto que vai ser colecionado, né? No caso, vamos fazer inicialmente uma listagem de inteiros, tá? Eu vou chamar isso de int list, essa minha lista, né? Então, digo que ela é uma nova lista de inteiros. Bem, o funcionamento da listagem tipada, dessa listagem, é muito parecido, é muito semelhante ao array list que nós vimos anteriormente. Bom, existem algumas diferenças básicas, como eu disse anteriormente. Essa lista ela é tipada, né? No caso ela vai receber apenas inteiros, e se você colocar algum tipo de dado que não seja inteiro, então vai disparar uma exceção em tempo de execução, né? Bem, então declarado a minha lista, eu vou agora então preencher a minha lista com alguns elementos, né? O método é muito semelhante ao usado para a população do nosso array list. No caso, como essa lista ela é tipada, então vocês podem ver que o Visual Studio já aguarda um item inteiro para o preenchimento desta listagem, né? No caso, eu vou preencher aqui com alguns números. Vou adicionando alguns números aleatórios. E assim minha lista vai então sendo preenchida. No caso de eu querer saber a quantidade de itens dessa lista, eu tenho então uma propriedade count para receber um breakpoint nesse ponto, e vou debugar a aplicação apenas para a validação então da inserção dos itens na minha listagem, né? Perfeito, compilado. Estou debugando a aplicação. Foram inseridos 4 itens na minha lista de inteiros. Então eu posso verificar através da propriedade count. Se eu passar o mouse em cima do meu int list, então ele vai abrir a minha listagem com os itens que foram inseridos, como vocês podem verificar em tempo de execução no meu debug no Visual Studio.
Então, passo à frente. Aí está minha lista de inteiros populada. Bem, uma das melhores formas, uma das melhores utilizações da listagem tipada é justamente para um controle do conteúdo dessas listas, né? No uso da ArrayList, nós não temos um controle formal da própria estrutura do objeto, tipando os dados que estão entrando na nossa listagem, né? Já nessa listagem tipada, somente inteiros podem entrar dentro da minha lista, né? Ou somente o tipo que eu declarar na declaração desse objeto, né? Dessa minha lista. Então isso facilita um pouco na organização, no momento de você organizar seu software. Muitos desenvolvedores preferem usar a lista tipada justamente para evitar runtimes no momento da execução do seu software, né? Uma próxima utilização, eu vou fazer algumas demonstrações dentro do tipo list. Uma bem interessante é a procura de elementos dentro dessa lista, né? Nós sabemos que C# é uma linguagem muito poderosa, uma listagem aguenta uma carga enorme de itens, então eu posso ter, então, nesse caso, uma procura de itens dentro da minha lista, né? Bem, como eu estou trabalhando com uma lista de inteiros, então eu vou declarar uma variável int item aqui, tá? E vou utilizar o método intList.find. Se ele encontrar um item específico, então ele irá retornar para este inteiro esse item que eu procurei, né? Bom, nesse caso eu preciso de um predicate, de um predicado, né? Uma condição ou um elemento, né? Para ele procurar e verificar se encontra dentro dessa listagem ou não. Bom, como funciona isso? Eu vou declarar uma variável estática booleana, vou chamá-la de condition, que é a condição da minha busca, né? No caso. E um valor que vai ser passado, que é o valor que eu estou procurando, né? Então, se o meu valor for igual, aí eu vou colocar qualquer valor apenas para ele fazer a busca, né? Dentro da minha lista tipada. Se o valor for igual a 500, retorne verdadeiro. Se não, retorne falso. E dentro do meu find, do método find, eu coloco então a minha condição. Debugando a aplicação. Vamos ver. Ok, ele encontrou então o item, o número 500, né? E retornou para essa variável o número 500. No caso, se eu pedisse para ele procurar o número 5000, ao executar a aplicação, ele retornaria então o valor 0, quer dizer, não encontrou dentro dessa listagem. Muito indicada para situações onde eu quero, em tempo de execução, guardar itens para uma verificação, procure, etc.
A listagem, ela então é um meio bastante eficaz, é uma funcionalidade nova do Framework 2.0, herdada de outras linguagens, é claro que já utilizavam o tipo list, mas é bastante útil e uma ferramenta bastante poderosa na mão do desenvolvedor. Bem, existem uma série de outros métodos dentro da list, né? Mas na realidade nós estamos apenas vendo alguns aqui. Vocês podem então, fica como dica, explorarem os outros métodos do objeto list, né? E fico à disposição para tirar qualquer dúvidas por e-mail, então. Mas a funcionalidade básica é justamente esse tipo de organização na hora da estrutura de uma coleção, né, de dados. Ok? Por enquanto é isso, muito obrigado. Até logo.